Boa noite a todos. Tá forte. Que a paz de Deus, que a paz de Jesus nos abençoe nessa noite maravilhosa. Antes de qualquer coisa, agradecer a Deus sempre, né? Agradecer a jornada por ter nos dado a oportunidade de estar aqui junto com vocês, aprendendo um pouquinho mais. E a hospitalidade da casa. Como eu estava dizendo, irmão, faz um tempinho que eu não vim essa casa. Na verdade, um tempão. Mas tempo é relativo, né? Mas faz um tempo realmente significativo que ao chegar, será que é aqui mesmo? Estava lá o nome. E ao olhar, eu olhei, nossa, veja só, que árvore maravilhosa, né? Que o tempo transformou esse centro, né? Galhos robustos e com certeza frutos suculentos e saborosos, né? Que são as atividades que com certeza aqui desenvolvem. Então é muito bom a gente ver esse crescimento. Se compararmos, né, o Centro Espírita, esta casa, com o tema de hoje. Então, como a irmã falou, o tema de hoje que vamos conversar com vocês é: reconhece-se a árvore pelos frutos. Essa parte do Evangelho nós vamos encontrar em São Lucas, capítulo 6, versículo de 43 a 45, que diz o seguinte: a árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má. Porquanto cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não se colhe figos dos espinheiros, nem cachos de uvas das sarças. Ou seja, aqueles arbustos, folhas, né, cheios de folhas. Levando no pé da letra do dicionário. O homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração. E o mal tira as más do mau tesouro do seu coração. Portanto, a boca fala do que está cheio o coração. Nós sabemos que Jesus, o mestre do mestre, o grande pedagogo, quando aqui esteve, nos deixou ensinamentos maravilhosos. E muitas parábolas, né? Na sua pedagogia, ele pegava temas simples do dia a dia, da comunidade daquela época, e incutia ali dentro ensinamentos morais de grande peso, né? De grande peso. Então, ele fala da árvore e do fruto. Quem gosta aqui de jardinagem, de planta, né? Da maioria. Então, quem gosta sabe. Quando a gente planta, a malha, né? Pegou no ponto de amalha. Então, quando a gente coloca lá uma plantinha, ou muda, ou semente, a gente coloca lá a plantinha e vai esperando o seu desenvolvimento. Vai surgindo o caule, vai surgindo os galhos, as folhas, os frutos, né? Nós temos que esperar o tempo mostrar àquela árvore que fruto que vai sair. Se for um pé de laranja, vai sair laranja, né? Se for a macieira, vai a maçã. E assim por diante. Então, nós temos que esperar o tempo e depois ir lá ver se esse fruto, como é que está. Pode estar amargo, pode estar doce. Ninguém sabe como vai ficar esse fruto. Então, nós temos que esperar. Isso que a gente entende na jardinagem, quem cuida, quem trata de plantas. Mas, na simbologia utilizada por Jesus, o que ele quis dizer para a gente com árvore e fruto? Nós podemos trazer a questão da árvore para nós outros. Nós que aqui estamos, pessoas, criaturas divinas, que aqui estão com um propósito. E os frutos? O que seriam os frutos? O que deveriam ser os frutos? Quem poderia me ajudar? Eu sou assim da pedagogia, eu sou de sala de aula. Quando eu fico muito quietinha aí, o que seriam os frutos? Bota lá. Os pensamentos, né? O pensar. O que eu estou pensando? Se for coisa boa, fruto bom. Se for uma coisa não é tão legal, né? Aquele sentimento que me agarra um pouquinho lá para trás, para a matéria, é o fruto
mal, o fruto que não é bom, que o Evangelho nos fala. O que mais? O pensamento, as atitudes. O resultado das atitudes. As atitudes, né? Eu penso, depois eu até falo, depois vem a atitude. Então, eu, enquanto árvore do jardim divino, vou produzir frutos. E como estão esses frutos? Pode ser aqueles frutos que não são tão saborosos, os frutos maus. E o que seriam esses frutos maus? Então, são as falsas obras, as falsas ideias, promoções que visam outros interesses e não apenas o bem coletivo. Então, quando eu penso coisa negativa, automaticamente vai ser natural, eu vou falar, eu vou transmitir de alguma forma, e por consequência, as atitudes também não vão ser positivas. Então, como será que está, ou como será que estão os frutos dessa minha existência? Será que eu estou nessa linha? E os frutos bons, quais seriam? São aqueles que nos trazem o quê? As obras em favor do bem comum, sustentada por valores exclusivamente morais. Então, os frutos, o resultado final, são aquelas obras, as coisas boas, as coisas positivas que chegam lá no final, no feedback. E até lá, para que chegue ao final a obra, a ação, tem que passar por umas fasezinhas, como a gente falou, a questão dos sentimentos. Como estão os meus valores morais? A gente fala muito na casa espírita, né? Vibrar, cuidar dos seus sentimentos, cuidar da fala, cuidar para não falar demais. E como estão? E quais são esses sentimentos? Aqui a gente elencou alguns. Por exemplo, a caridade e o amor. A gente fala muito da caridade. Mas como está a minha caridade? Será que eu estou tendo paciência em ouvir e entender o outro irmão? Né? A caridade moral, de compreender, de ouvir. Às vezes a pessoa materialmente tem muito, mas espiritualmente está aquele vazio dentro do coração. Como é que está a minha paciência em exercitar a caridade para com aquele irmão que precisa apenas de uma palavra ou de um ouvido, né? Um ouvidozinho assim que possa me ouvir. Como é que está eu, enquanto cristão? Amor. Amor é um sentimento que resume todos os ensinamentos de Jesus, né? A segunda revelação, doutrina do amor. Como é que está? Sentimento esse que todos vão chegar. Um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, mas não pode fugir. Todos vão sentir, vão vivenciar esse sentimento. A humildade, né? Não a humildade do vestir, né? Não vestir roupinha simples, mas a humildade do coração. Porque eu posso vestir linho e posso vestir seda, mas a humildade não está no meu coração, né? Eu ainda cultivo o fruto da arrogância para com o outro irmão. Tolerância. Essa palavra eu sempre gosto de colocá-la, porque ela sempre passa às vezes desapercebida, né? Não, eu não tenho paciência, não, aquela pessoa está errada porque eu estou certo. E a tolerância, né? Como é que está o meu entender e o meu respeitar a opinião, as escolhas das outras pessoas? Tem criaturas ainda que brigam e discutem por tipo de look, de roupa, por time de futebol. E agora, que é o da moda, a questão da política, né? Pessoas ainda discutem, perdem a amizade porque não tolera, não entende a opção da outra pessoa. Vou contar um fato aqui para vocês que aconteceu conosco domingo. Foi o dia, não foi? Aquele dia. Quando acabou tudo,
Já estava tudo definido, a gente já sabia que ia ter segundo turno para presidente. Aí uma pessoa, amiga nossa, espírita, me manda um zap: eita, vai ter segundo turno, que coisa, né? Eu disse: vai ter, mas vamos seguir. Vamos ver a proposta de um, ver a proposta do outro, com paciência, rezar, pedir a Deus, vibrar e escolher uns. Analisar direitinho. Mas você, o que é que você pensa? Senão eu estou ainda analisando. A proposta do X tem isso que eu gosto, tem aquilo que eu não sei. A outra proposta também eu gosto, mas tem umas coisas assim que eu não sei. Aí imediatamente a criatura: o quê? Você vai votar em fulano? Não acredito. Se você votar em fulano, vai acontecer isso com você, vai acontecer aquilo com seu marido, e sua filha. Aí dói, né? Quando bota o filho da gente. A sua filha vai acontecer isso. Mas eu não sei ainda estou analisando. Mas a questão da intolerância, né? Só em pensar que alguém poderia votar num candidato diferente do dela, e ela realmente se exaltou. Desliguei o celular, fui dormir. Quando foi na segunda que eu liguei, minha nossa, era tanta mensagem. Acho que a pessoa ficou a noite todinha pesquisando coisas daquele candidato, atacando a figura. Meu Deus, essa pessoa, nós temos que vibrar por ela, e naquele momento por mim, né? Porque a gente fica: nossa senhora, por que tanta agressão? Por nada? E continuamos na vibração, fomos para o trabalho. Quando eu cheguei no trabalho, estavam 2 colegas discutindo sobre o quê? Política. Tem algum lugar que a gente vá que não trata de política? Todo canto, né? Aí quando lá cheguei, as 2 criaturas lá. Um de um candidato, outro do outro candidato. Amigos há mais de 20 anos e com essa aresta. Aí eu disse: gente, vamos se acalmar, vamos vibrar, porque isso não vai ser bom para a gente e para o Brasil. Temos que vibrar pelos 2. Mas por quê? Você vota em fulano, o outro candidato. Eu acabei de ser quase eletrocutada, porque achava que eu ia votar naquele. Aí agora a outra começou a soltar, né, as palavras, os frutos maus, que eu ia votar naquele e não ia dar certo, eu ia me dar mal. Aí quando realmente a conversa estava bem exaltada, eu disse: olha, deixa eu te dizer uma coisa. Foi o que me veio na hora. Eu sou natural do Uruguai, eu não nasci aqui, então eu não vou votar aqui, eu não sou brasileira, pelo amor de Deus. Então não vamos discutir de política, porque eu não voto aqui. Aí eu olhei assim: como? Você fez concurso, o concurso que você fez estava lá no edital, tem que ser brasileira. Aí soltou uma gargalhada, entendeu, né? Aí ela entendeu que era, na verdade, é para encerrar o assunto. Todo mundo começou a rir e o assunto encerrou. Então, como nós ainda temos na árvore do nosso ser a questão da intolerância. A gente discute, a gente se bate com o outro e depois a gente vê que não é nada. Ainda falando assim do mesmo tema e da tolerância, uma outra colega minha disse assim: olha, esse Natal para minha família está muito difícil, eu acho que não vai dar para reunir a família. Isso foi real, ela me contou isso e é real. Por que tua família é tão grande? Todo ano a família se reúne. A família está dividida. A metade vota num, a metade vota no outro. E é briga direto. Isso ainda dá tempo. Daqui para lá, veja aí se você consegue reunir a sua família. Então, isso vem para a gente para quê? Para a gente ver, através daqueles exemplos, que a intolerância, a discórdia, a agonia não vai nos levar em nada. Vai tumultuar toda a situação. Principalmente nesse tema que a gente está tratando agora, da questão da política. Nós vamos ter no dia 29 um presidente. E vamos orar pelos 2 e pelo que ganhar. Porque o que ganhar e o que ficar lá, ele vai direcionar o caminho do Brasil e nós somos brasileiros. Então, a tolerância, o fruto bom da árvore dos nossos corações. A bondade e o desinteresse pessoal. Muitas vezes nós fazemos determinadas coisas sempre esperando alguma coisa depois, né? Eu vou fazer isso, quem sabe, né?
Quem sabe, vou falar a vovozinha, que é a casa que nos abraça até hoje. Então eu vou para a vovozinha, vou participar do grupo mediúnico, porque eu vou me beneficiar. Mas eu não estou bem, eu vou lá para me ajudar. Então, onde é que está aí o fruto bom? Se eu vou para ficar bem, ou eu vou para ajudar? Então a gente precisa se analisar nisso. Há um interesse pessoal nisso? É uma palavra até forte, mas popular que se usa, a barganha, né? Eu vou e quero algo de troca. Isso. Então, isso são o quê? Temas que a gente precisa refletir. Como é que estão as nossas atitudes e as nossas obras no dia a dia? Na casa espírita, no trabalho, no nosso lar. Como é que estão essas obras? Aqui, falando de árvores e frutos, eu trouxe a foto de uma menininha. Alguém conhece essa menininha? Hã? Ainda bem que vocês me conhecem. O nome dessa menininha é Maria Rita. Maria Rita, uma árvore do Jardim de Jesus. Uma menina que nasceu numa família católica, recebeu a educação católica, passou por todas as fases e todas as experiências na infância que uma criança passa. Essa jovenzinha, da infância, passou para a adolescência. E Maria Rita, na adolescência, também teve os seus conflitos. Quais foram os conflitos de Maria Rita? Um dos mais fortes foi: ela queria viver aquela mocidade dela normal, de namoro, de casamento, mas queria também a vida religiosa. Já sabe quem é? Vamos lá. Então ela se destacava das outras jovens ali do seu tempo. Ela gostava de ajudar as outras pessoas, gostava de auxiliar, pediu autorização à sua mãe para que na sua casa ela pudesse receber as pessoas necessitadas da cidade. E ali recebia, com o auxílio da sua irmã, ali cuidava. E Maria Rita, cada dia, ficava mais voltada, porque Maria Rita era uma árvore de muitos frutos. Ela precisava, esses frutos bons, esses sentimentos bons, ela precisava passar. Porque esse fruto bom não pode ficar retido da árvore. Voltando para o exemplo da árvore, uma manga, um pé de manga belíssimo, cheio de mangas. Se a gente não tirar essa manga, o que é que acontece? Ela pode cair, que amadurece, né? Os bichos vão lá. Então ela precisa ir por um destino. Então Maria Rita tinha essa necessidade, né? De passar esses bons frutos, os bons sentimentos. E bem novinha, ela foi para o convento de Santa Clara dos Desterros. Já sabe quem é Maria Rita? Ah, Maria Rita? Luísa não. Ela foi. Só que quando lá chegou, as irmãs de caridade disseram: não, minha filha, você é muito nova, não dá não. Ainda não, as obrigações são muito pesadas, é muito sacrifício, agora não. Deixe mais para frente, vamos amadurecer mais. Maria Rita volta para casa e continua na sua cidade, no seu locus, junto com as suas famílias, ajudando as pessoas que ali estavam. Quando ela ficou um pouco mais velha, terminou os seus estudos, ela foi para a Ordem da Irmã Imaculada Conceição. E lá, realmente, ela abraçou a sua missão. Aquela menininha, com grandes frutos, saborosos, com nobres sentimentos, deixou Salvador e ganhou o mundo. De quem eu estou falando? É, por isso que eu não falei Salvador, que vocês iam matar a charada. A irmã Dulce. Então, quando ela entrou na ordem, né, a Rita deixou aquela fase, né, de mocinha, aquela fase da vida dela, e entrou a vida religiosa e troca o nome em homenagem
homenagem à sua mãe, que se chamava Dulce, ela colocou Dulce. E aí, o que será que aconteceu com a irmã Dulce? Todo mundo sabe. A árvore Dulce começou a sua missão, a sua jornada mais forte do que nunca. E os bons frutos foram se espalhando. Dulce era possuidora de tão nobres sentimentos, de tão bons frutos, que ela saía do convento, ultrapassava aquela porta e ia ao encontro dos mais pobres, dos mais favelados, dos mais rejeitados de todas as sortes. Ela ia lá, contrariando de uma certa forma as normas do convento. A madre responsável pelo convento começou a ficar preocupada, porque ia contra as regras. O que ela estava fazendo era correto, mas existem regras. Foi à procura do religioso responsável, Dom Eugênio, da época, né? Religioso respeitado. Foi à procura dele e contou a situação. Não tenho mais condição. Dulce tá que tá, me dando um trabalho. Como ela vai fazer isso? Já estava prestes a ser convidada a sair do convento, né? Já pensou? E Dom Eugênio, na sua sabedoria, né, observou que ambas estavam corretas e como ele poderia resolver esse problema. Aí acertaram o seguinte: vamos fazer o seguinte, vamos deixar Dulce responsável por essas tarefas fora. Ela não vai estar contra as regras do convento. É missão dela amparar os que lá estão, jogar da sua própria sorte. E assim foi. Começou Dulce, amparando, trazendo para si aqueles que ninguém nem olhava, realmente os rejeitados, tal qual Teresa de Calcutá, né? E ela começou a sua jornada, só que não tinha espaço. Ela ocupava um espaço ali, ocupava um espaço acolá. Onde ela ia colocar essas criaturas? E ao passar próximo do convento, o que é que ela vê? Ninguém sabe. Um galinheiro. Ela olha assim, que espaço bom. Observe que mente, que sentimentos nobres, que ela viu no galinheiro a possibilidade de construir um ambiente para acolher aqueles que não tinham para onde ir. Que frutos nobres ela tinha dentro do tesouro do seu coração. E ela foi, pediu à madre, conversou. Diz os estudiosos, né, da vida dela que resistiu um pouquinho, mas tudo bem. Agora, uma coisa interessante ao estudar a vida e a obra de Irmã Dulce é o seguinte: ela era pequenininha, franzina, né? Mas era tinhosa. Ela não desistia das coisas. Ela tinha convicção nos bons frutos, nos ensinamentos de Jesus. Ela não desistia do que ela queria. E lá no galinheiro ela começou o seu trabalho de amparo. E o que era galinheiro virou um grande hospital, que é o Hospital Santo Antônio hoje. Famoso, grande, uma outra estrutura, um dos melhores hospitais, né, do Nordeste. E ela continuou lá os seus trabalhos. Houve muitas criaturas que se aproximaram de Dulce, com o coração também cheio do tesouro do amor, e com bons frutos ofereceu a ela ajuda, amparo, seja material ou moral. Mas também apareceu muitas criaturas, né, que ainda com o coração ainda cheio de frutos maus, negativos, também a criticaram, a dificultaram a sua vida. Uma fase que conta dessa é que ela pedia, ela saía, ia nas feiras, nos mercados, ia pedir dinheiro para poder manter, porque saúde é caro, né? Alimentação, remédio, tudo é caro. Os funcionários que precisavam ajudar, tinham os voluntários, mas como a obra começou a crescer, teve que colocar os funcionários. E ela ia em busca desse material. E ela chegou num determinado local, diante do Senhor, e pediu em nome de Jesus uma ajuda, né, para a obra, para os doentes que lá estavam albergados. Esse Senhor, com o coração muito fechado e o semblante também, escarrou na mão da irmã Dulce.
Ela olhou com muita calma e disse: muito obrigada, meu Senhor. Deus que lhe abençoe. Esse é para mim. Me dê agora para os meus pobres e os meus doentes. Veja só a atitude de repente, a repentina atitude que ela teve, de humildade, do fruto da humildade, do fruto da tolerância, do fruto do amor. Aqueles que ali estavam precisando dela lá atrás, e aquele senhor que era talvez mais necessitado do que os doentes, né? Porque era uma pessoa que estava realmente cheio de frutos maus. E o Senhor ficou tão envergonhado, diz a história, que ele pediu desculpas, né? E ficou sem graça, e foi tudo resolvido por ali. Outra história, que também conta de irmão Dulce, que esses frutos que ela distribuía, desses sentimentos, frutos enquanto sentimento, de paz, de amor, de benevolência, tocou vários outros corações. E teve uma fase que o hospital estava no vermelho, a situação estava muito difícil. Tinha que pagar férias de funcionários, 13º, medicamento, ela estava numa situação muito difícil, não sabia mais o que fazer, onde arrumar dinheiro. E tinha um cantor que gostava muito da obra dela. Aí ligou: irmã Dulce, eu sonhei que você estava precisando de alguma coisa. Você está precisando de dinheiro? A irmã Dulce: sim, bem, mais ou menos. Se você tiver, eu lhe ajudo. Quanto é? E irmã Dulce disse um valor, era altíssimo. E um cantor muito famoso, brasileiro, disse: não se preocupe, amanhã esse dinheiro está na sua conta. E assim foi. No dia seguinte o dinheiro entrou e Dulce pagou todas as despesas, né, saiu do vermelho. Diz a biografia, né, que a condição, né, ele disse: eu dou esse dinheiro, mas a condição é que você não diga para ninguém. Aí, na biografia que eu pesquisei esse fato, ele diz o seguinte: que como ela prometeu para ele que não ia dizer a ninguém, eu também não vou dizer o nome do cidadão, do cantor, né? Cantor brasileiro, ainda está entre nós aqui desencarnado. Mas posso dizer só que ele é considerado por aí como rei. Mas eu não vou dizer o nome, certo? Então, ele foi tocado pelos frutos do sentimento e das obras de irmã Dulce. O sentimento, o pensamento, as atitudes, as obras. Vai como se fosse de forma assim natural. Vai no automático que a gente fala. Aqui nós estamos trazendo uma historinha de uma paraibana. Maria. Vocês conhecem Maria? Maria, uma paraibana espírita, trabalhadora assídua de um centro espírita. Participa dos grupos de educação mediúnica, de atendimento, faz de vez em quando palestras, faz a campanha do quilo todo domingo. Uma Maria, no meio de tantas Marias. Quem é essa Maria? Uma Maria, entre tantas Marias. Ela está lá, na casa espírita, trabalhando para Jesus. Mas, Maria, como estão os teus frutos? Como tu estás exercendo as tuas tarefas com Cristo dentro do centro espírita? Estar com tolerância? Estar com paciência? Estar com solidariedade? Como é que está, Maria? Como é que está o verbo? Né? Que a língua é danadinha, o pensamento vem, a língua, puf! Como é que está o verbo? O que é que eu estou falando? Como está o meu discurso? São frutos bons ou frutos maus? O que está saindo do tesouro do meu coração? E Maria continua. Adora congresso, adora estudo, adora ajudar. Mas os frutos do tesouro do meu coração, Maria, como está? Então, essa Maria são todas as Marias e todos os Josés, né? Árvores divinas,
que estão aqui para ter galhos frondosos, mas cheios de deliciosos frutos. Como estão esses frutos na minha vida? Quem pode responder isso? A própria Maria. Porque está aqui, ó, na consciência. Eu posso dar 1000 palestras, mas como está o tesouro do meu coração quando eu saio daqui? Eu posso passar minha vida inteira trabalhando dentro de uma reunião mediúnica, mas como estão os meus sentimentos? Será que eu estou trabalhando ali com paciência com aquelas entidades que chegam tão necessitadas? Ou com aquele colega trabalhador que insiste tanto, né? E não cumprir as regras do centro espírita. Então, como está, Maria, os teus frutos? Então, aí é uma luz, como está aí no coração da jovem Maria, para a gente refletir, né? Como é que estão os frutos do tesouro do meu coração? Outra árvore que esteve aqui na terra também, cujos frutos foram tantos e tão saborosos que até hoje a gente, no maior do aperreio da vida, a gente fala Jesus, fala Deus e depois fala dele. E quem foi essa árvore? Essa árvore foi apenas um jovem que nasceu no Ceará, ali, que ganhou o nome de Adolfo, filho de uma família também católica, voltada aos ensinamentos, aos preceitos evangélicos. Uma pessoa como qualquer um dos aqui. Quantos Adolfos tem aqui? Né? E quantas Marias e quantas Dulces? Né? Então, Adolfo nasceu em 29 de agosto de 1831, no Riacho do Sangue, no estado do Ceará. Sendo seu pai Antônio Bezerra Menezes e Fabiana de Jesus Maria Bezerra. Um garoto normal, de uma família normal. Só que Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, ao longo da sua vida, enquanto árvore de Jesus, teve um diferencial. Esta árvore produziu muitos frutos bons, muitos sentimentos bons. Aqui só para a gente se situar, como ele está pertinho da gente. Ali, ó, essa partezinha mais escura, onde ele nasceu. Ali Fortaleza, Rio Grande do Norte, e a gente aqui bem pertinho, né, na Paraíba. Então vamos ver um pouquinho de como foi a vida de Adolfo. É bom a gente ver as histórias, né, das figuras, das personalidades, para a gente ver, foram ou são gente como a gente, né? Que foram capazes de produzir, talvez, um pouco mais de frutos do que outras criaturas. Então, 1838, entra para a escola pública da Vila do Frade. E nesta época, ele já conseguiu se destacar. Ele aprendia fácil, era bem disciplinado, muito inteligente, organizado. Ele já dava sinais, né, da sua forma diferente de pensar e de sentir. Em 1942, continua seus estudos no Rio Grande do Norte, né, na Vila da Maioridade. Continuou o seu estudo como uma criança e um jovem daquela época. Em 1844, com 15 anos, substituiu algumas vezes o professor nas aulas de latim. Então, como ele conseguia chegar um pouco além daqueles meninos jovens da sua época, né? Ele conseguiu desenvolver tão bem as suas matérias que conseguiu substituir o professor de latim. Aqui uma foto, em 1846, completa seus estudos preparatórios no Liceu do Ceará, em Fortaleza. Aqui a gente tem uma foto, mais ou menos da época dele, e no segundo, aqui, a colorida, a gente tem uma foto do liceu mais atualizada. Então, ele fez os estudos dele, junto com os jovens da época, normal, sem nenhum tipo de dificuldade. E assim foi Adolfo. Adolfo foi seguindo. Em 1851, ele sentiu
sentiu a necessidade de sair daquela região e ir para uma outra, que no caso foi Rio de Janeiro, que era a referência da época, realizar, cursar, estudar medicina. Ele sentia a necessidade de exercer essa profissão, de ajudar as outras pessoas. Então, a árvore Bezerra de Menezes, o ser Bezerra de Menezes, já pulsava ali os frutos, os sentimentos dele já pulsava, querendo ajudar de alguma forma. Aí aqui a faculdade, né, que ele cursou. E agora, o que foi que aconteceu com ele? 1951, praticamente interno no Hospital de Santa Casa de Misericórdia. Então, praticante, ele começou a praticar, começou a estudar teoria e prática, começou as suas atividades. Em 1956, doutora-se em medicina. E sempre em destaque. Onde estavam os primeiros lugares, lá estava Adolfo, né? Lá estava ele entre os primeiros. E lógico, conta aí toda a história, os historiadores de Bezerra de Menezes, durante toda a sua vida, ele sempre conseguiu se destacar nos sentimentos nobres, nos frutos bons. E como normalmente acontece, sempre aparecem criaturas também nobres, que reconhecem, e também aparecem ainda criaturas que ainda com frutos maus no coração, que também dificultaram a vida dele, que criticaram, como normalmente ainda é por conta da condição ainda do nosso planeta Terra. Em 1857, sócio efetivo da Academia Imperial de Medicina. Então, ele conseguia se destacar, ele conseguia estudar, ele se esforçava para crescer. Só que ele se esforçava, mas não era fácil. Ele teve várias dificuldades, entre elas uma dificuldade financeira. Quando ele estava cursando, ele morava num quartinho alugado e atrasou o aluguel. Vários meses atrasado, ele não tinha como conseguir esse dinheiro. Entrou em prece, entrou em oração. O que é que eu faço agora? De repente aparece um jovem na porta. Toque, toque. Pois não. Eu estou com dificuldade em matemática, o senhor pode me ensinar? O senhor sabe ensinar aritmética? Ele disse, faz tempo que eu não estudo. Mas, por favor, insistiu o jovem. E Bezerra de Menezes, querendo ajudar o jovem, e também precisava, né? Eu pago. Bezerra, tudo bem. Então, me dê só um tempinho que eu vou estudar. E os jovens, tudo bem. Eu pago antecipado, depois eu volto. Bezerra recebeu o valor, pagou os aluguéis, foi estudar aritmética. E cadê o rapaz? Não chegou até hoje. Então, veja a mão divina, né? Os bons frutos, aqueles que trabalham, né, no bem, aqueles que estão voltados aos bons sentimentos, sempre aparece uma solução providencial. Nós vimos isso, irmão Dulce, e a gente vê isso em outros trabalhos, em outras criaturas. Estão passando um aperto, uma dificuldade, e de alguma forma chega. E esse jovem misterioso salvou Bezerra de Menezes. E ele começou a trabalhar. Aqui uma foto do local onde ele clinicava, né? E tinha a farmácia. Bezerra de Menezes era tão desprendido que ele tinha 2 tipos de consulta. Uma paga para os que podiam pagar. E outros que não podia pagar, não tinha problema, ele atendia do mesmo jeito. Só que aquelas pessoas que iam, que não tinham condição de pagar, não tinham também condição de pagar a medicação. E o que é que Bezerra de Menezes fez, aliás. Normalmente, o que é que se faz? Disse, tudo bem, a receita está aqui, eu não sei, minha obrigação como médico é só receitar, né? Está aqui, o remédio é esse. Mas o que foi que Bezerra de Menezes fez? O tesouro do seu coração, enquanto cheio de bons frutos e de bons sentimentos, ele fazia consulta, ainda dava medicação. E a pessoa saía, né, toda satisfeita. O diferencial da boa árvore, o diferencial daquela árvore que produz e que tem dentro de si os bons sentimentos. Outro caso da árvore enquanto criação divina, Bezerra de Menezes, é uma que todo mundo conhece, a história do anel.
O anel, para aquele que se forma, acho que muitos aqui já passaram por essa, se não com a pessoa, ou com o filho, ou com o neto, é uma simbologia, é importante, né? Você vai se formar, você tem que ter o seu anelzinho de formatura, a cor da pedra, de acordo com o curso, pode ser a pedra imensa, a pedra pequenininha, cara ou barato, mas tem que ter o anel. E Bezerra tinha o seu anel de formatura. E conta a história dele, que lá chegou uma senhora com um filho enfermo, fez a consulta, mas não tinha como pagar o medicamento, né? Custear a receita. Bezerra procurou para cá, procurou para lá, também não tinha o dinheiro. E o que foi que ele fez? Leve o anel e veja se você consegue a medicação do seu filho. O que é que a gente vê nisso? Um coração de frutos bons, de bons sentimentos. E seguiu Bezerra. Bezerra, como um homem normal da época, casou-se. Casou com Maria Cândida, com quem teve 2 filhos. Pouco tempo depois do segundo filho, ela faleceu, ela desencarnou e ficou Bezerra um pouco desamparado, né? Ele tinha uma afinidade muito grande com Maria Cândida, mas Maria Cândida se foi. Aqui está Maria Cândida. E aqui estão os seus 2 primeiros filhos, os filhos que ele teve com Maria Cândida. Maria Cândida se foi e Bezerra ficou. Continuou a sua vida. Foi oficial do exército, né, na condição de tenente de saúde. Continuou o seu exercício de médico. E sempre vivendo dentro dos preceitos do bom fruto, né? Em 21 de janeiro de 1863, ele vai novamente para o segundo casamento com a senhora Cândida Augusta, que era a irmã materna da primeira esposa. Algumas referências dizem que ele teve 5 filhos com ela, outros dizem 7. Eu permaneci nos 7, mas se não for 7, é 5. E aqui está a Cândida Augusta, né? Com quem ele viveu e teve os seus outros filhos. E normalmente vivendo Bezerra de Menezes enquanto oficial do exército, enquanto médico e posteriormente ele entrou na vida política. Veja bem, um homem que viveu no seu tempo enquanto médico, enquanto oficial e enquanto político. Só que o tesouro do seu coração, os seus nobres sentimentos eram tão fortes que nenhuma delas e nenhuma situação desviou o seu coração. Os frutos que ele deixou ao longo do caminho superou qualquer teimosia ou intempérie do tempo, né? Porque as tentações são muitas, né? Quem segue a vida militar sabe, não é fácil. A vida também de um médico também não é fácil, é cansativa. E a política, né? Então ele seguiu na vida política, foi eleito vereador. Só que ele se destacou demais pela forma nobre, pela forma íntegra de ser. E começou a chegar os opositores. Senhor Lobo foi lá e impugnou a eleição. E ele não conseguiu exercer o seu cargo de vereador. O tempo passou e mais adiante ele conseguiu ser reeleito como vereador. Realizando, diz a história dele, um trabalho belíssimo. Ele dizia que a política está para ajudar. A política está como um instrumento de ajuda às outras criaturas. E ele vivenciou esta política. Foi depois deputado e foi passando, foi vivendo a sua vida da melhor forma possível. Mas ainda havia um vazio no coração de Bezerra de Menezes. Ele ainda sentia a falta da sua primeira esposa. Então ele começou a ler. Leu a Bíblia toda, muito estudioso, lendo sempre, mas ainda
estava um vazio no seu coração. E ele tinha um amigo chamado Joaquim Carlos Travassos. Foi o tradutor do Livro dos Espíritos. E ele ofereceu a Bezerra de Menezes este livro, o Livro dos Espíritos. Bezerra, leia o Livro dos Espíritos, veja o que é que você acha sobre isso. Você é um estudioso, veja lá o que é que você pode tirar desse livro. E ele leu. A cortesia de um amigo, né, por gentileza, ele começou a ler. Esse senhor aqui do lado é o senhor Carlos, né, o tradutor do livro. E Bezerra leu, só que ao final da leitura, ele pensou e disse, não me acrescentou novidades, parece que tudo ali eu já sei. Sabe aquela história que a gente lê um livro uma, duas vezes, quando a gente lê a terceira, diz, eu já sei, já vi isso em algum canto. Ele ficou com essa sensação. Por que será que Bezerra ficou com essa sensação? E ele foi em busca, sempre perguntando, interrogando, faltava alguma coisa. Ele vivia de acordo com os preceitos de Jesus, mas alguma coisa faltava nesta árvore. Um fruto ainda tinha que surgir. Ele sofreu durante 5 anos de um problema chamado dispepsia. O que vem a ser dispepsia? Um nome feio. Mas muitos dos aqui já conhecem, já sentiram. É uma espécie de empachamento, de mal-estar. Você come uma colherzinha e parece que comeu a panela inteira. Aquela fartura, aquela azia, aquele mal-estar. Só que o dele era forte, né? Já estava deixando o seu corpo físico debilitado. Ele, enquanto médico, não conseguia a receita correta, o medicamento correto. Nem os seus amigos médicos conseguiram a medicação correta para o Bezerra de Menezes. Aí o que foi que ele fez? Ele ficou sabendo que tinha ali, pertinho, um médium receitista chamado João Gonçalves do Nascimento, o curador Nascimento, que nessa época de Kardec, a gente vai estudar a história do espiritismo dessa época, né? Era muito forte essa questão dos receituários. Hoje a gente tem de forma mais discreta, mas naquela época era muito forte, já existia os médios receitistas, os médios de cura. Ele, muito cientista, muito moderado, disse, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Não vou atrás disso, não. Eu sou muito conhecido, ele era um homem público. E mandou uma pessoa, amiga, realizar a consulta no nome dele, porque ele não queria ser visto. Eu achei uma coisa assim coincidente, né? Que às vezes nós, espíritas, às vezes a gente faz isso. Ou já fizemos, né? A gente fica com vergonha de ir naquela casa, né? Aí vai escondido. Aí eu sei, da Bezerra também. Na hora ele ficou meio encabulado, não foi? Mandou outro. No desespero, já 5 anos de sofrimento, ele mandou o amigo foi, trouxe o remédio, Bezerra fez o tratamento. Com 3 meses, ele já estava quase curado. Não curado, mas já estava bem melhor, conseguiu sentir a diferença. Continuou o tratamento e ficou bom. A sua esposa, segunda esposa, também teve um diagnóstico de tuberculose. Teve dificuldade dos médios materiais também de conseguir a sua cura. Ela foi lá também, a um médio Nascimento, fez a consulta e também ficou boa. Aí Bezerra de Menezes, peraí, tem alguma coisa a mais, né? Tem alguma coisa a mais do que a medicina, do que a política, do que a vida militar. Aí começou realmente, ele debruçou-se, né, sobre os estudos, sobre a doutrina espírita. E Bezerra de Menezes, em 16 de agosto de 1886, proclamou em auditório, porque ele era pessoa pública, ele foi no auditório e comunicou a todo mundo, né, que era espírita, que estava ali na doutrina. Isso para a época foi uma loucura. Alguns acharam, tudo bem, outros acharam uma loucura. Agora ele pirou de vez. O dor do estômago subiu para a cabeça. É? Como acontece. Mas ele não desistiu da sua caminhada. Porque a árvore Bezerra de Menezes, o ser, o Filho de Deus Bezerra de Menezes, precisava seguir a sua jornada, pois os frutos dos seus sentimentos estavam ali. E ele precisava
continuar passando para todos aqueles frutos. E ele entrou na doutrina, aí essa história a gente já sabe, né? Divulgou a doutrina espírita, foi presidente, aqui tem as datas, ocupou o cargo de presidência em 1889 e em 1895. Revolucionou positivamente, inovou, colocou coisas novas, fatos novos. Então ele conseguiu aquele fruto dos seus bons sentimentos que estava no tesouro do seu coração, ele conseguiu passar para a doutrina espírita. E hoje, no movimento espírita, quem não conhece os frutos deixados por Bezerra de Menezes? Quem não conhece os ensinamentos, o modelo de vida e a presença amiga de Bezerra de Menezes? Acho difícil ter um espírita que na hora do arroz, da doença, não diga Bezerra de Menezes, né? Faz uma prece. Por quê? Por um motivo muito simples. Bezerra de Menezes conseguiu ser aquela árvore de bons frutos. E ao retornar no plano espiritual, foi recebido com louvor, com agradecimento e com bênçãos. Então, é essa mensagem que nós queremos deixar para todos. Nós somos a árvore. E esta árvore precisa produzir frutos bons e passar para os outros, não deixar estagnado. Uma das grandes missões nossas, enquanto filho de Deus, enquanto árvore do jardim divino, é frutificar. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine, hoje e sempre. Eu quero falar para você da alegria que vem do meu coração por te ver aqui cantando. Vem, veja através dos olhos meus a alegria e a gratidão por Deus, por te ver assim contente. Amigos para sempre é o que nós iremos ser, na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer, amigos para sempre. Amigos para sempre é o que nós iremos ser, na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer, amigos para sempre.